Fala galerinha, todo mundo bem? Nós vamos hoje começar a trabalhar com uma ligação diferente, não é? Nós vamos hoje falar um pouquinho da ligação metálica. Nós já vimos, não é? Tudo que nós precisávamos ver em relação à ligação iônica, uma ligação importante, não é? Os compostos iônicos, eles aparecem muito nas questões dentro da química para a gente, não é? Sempre que vocês puderem, revejam, né, esses conceitos já trabalhados e carreguem esses conceitos para frente, porque os capítulos, né, seguintes vão exigir isso da gente, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre ligação metálica e após essa ligação metálica nos resta falar da ligação covalente, que é a ligação que vai predominar nos compostos moleculares para a gente, né, que ainda vamos estudar. Bem, espero que vocês, né, estejam se cuidando, que vocês estejam bem, que vocês estejam se dedicando, tá bom? A esses estudos, não só a química, mas a todos os conteúdos. Mantenham uma regularidade, tá? Isso é importante para a gente não perder o ritmo. E sigam, né, rigorosamente os horários que vocês têm de aulas, de estudos, para que tudo dê certo e a gente volte em breve, né? E estejamos todos bem e juntos, tá legal? Então vamos falar um pouquinho aqui da ligação metálica, tá? O que seria essa ligação metálica? Essencialmente é a ligação que vai manter os átomos metálicos unidos uns aos outros, tá bom? Quando nós trabalhamos a ligação iônica, nós a conceituamos de forma bem genérica como uma ligação que ocorre entre metais e ametais. Claro que não é assim que nós a definimos. Mas aqui a ligação metálica ela pode ser qualitativamente identificada pela ligação que vai manter os metais unidos uns aos outros. Sejam metais idênticos, que é o que nós vamos principalmente aqui focar, da mesma forma que ela vai manter metais diferentes, unidos, quando eles se ligam, tá ok? E aqui, quando esses átomos metálicos se ligam uns aos outros dentro da estrutura de um metal, esses átomos metálicos, cada um deles individualmente, portanto, estarão na forma de cátion. Por quê? Nós sabemos, já vimos em propriedades, que os átomos metálicos eles são átomos de elementos que apresentam uma baixa energia de ionização. O que isso quer dizer? Que esses átomos metálicos eles perdem elétrons com uma relativa o quê? Facilidade, não é? Vem cá, dá um oi aqui. Fala, ei galera! Ei, galera! O papai tá dando aula. Tá dando aula. Isso, bons estudos. Estude. Agora deixa o papai continuar aqui. Tô dando aula aqui, ele tá fazendo bagunça. Mas bem, os átomos metálicos são átomos que apresentam uma baixa energia de ionização. Isso quer dizer que eles exercem sobre os seus elétrons, de valência principalmente que nos interessam, uma baixa força de atração e, portanto, os perdem com uma relativa ao quê? Facilidade. Metais têm uma facilidade grande em gerar cátions, tá ok? E, portanto, esses átomos metálicos que se ligam uns aos outros, todos eles perdem elétrons com uma relativa facilidade, tá bom? Então, dentro da estrutura de um metal, os átomos metálicos eles estarão na forma positiva, conforme vocês vão ver na figurinha. Mas aí você vai me falar assim, ô Cris, uai, que estranho, as bolinhas cinzas, todas elas são positivas. São. E positivo repele positivo, certo? Mas eles estão juntos, agregados, ligados em uma estrutura na qual, no geral, a ligação é consideravelmente forte. Sim, tá? E o que vai justificar isso? Quando esses átomos metálicos se aproximam um do outro para gerar a estrutura de um metal, o que eles fazem é uma sobreposição, eles sobrepõem a eletrosfera de valência que eles apresentam. Então, eu, átomo, sobreponho a minha eletrosfera com os átomos que estão vizinhos a mim. E assim sucessivamente. Todo mundo vai sobrepondo a eletrosfera com os átomos que está em volta. E como nós atraímos os nossos elétrons com uma intensidade muito baixa, essa eletrosfera gigantesca
que é gerada quando nós, não é, unimos eletrosferas pequenininhas, não é, essa nuvem eletrônica grande, monstruosa, não é, ela vai permitir que dentro dela os elétrons possam migrar, se movimentar, não é, livremente. Então, nós estamos vendo aqui, não é, os átomos positivos, não é, e esse efeito azulado em torno dos átomos seria a nuvem eletrônica na qual esses elétrons podem se movimentar. Tá ok? Então, quando nós trabalhamos e representamos um composto metálico, esse composto metálico ele é, no geral, representado por essa figurinha maior de baixo. Tá? É assim que nós o representamos comumente nos exercícios. Tá legal? E aqui eu percebo que nessa estrutura metálica existem muitos átomos. Gente, isso é só um pedacinho de um metal. Tá ok? É uma seção de um metal com, não é, poucos átomos, não é? Eu tenho que pensar que uma estrutura metálica ela é formada por N átomos, tá? Então eu percebo aqui que os átomos metálicos eles estão próximos uns aos outros, eles estão organizados dentro dessa estrutura do metal, não é verdade? E eu percebo também, não é, que o metal do seu início ao fim da estrutura ele é formado por um número muito grande de átomos, não é, nessa estrutura única. Nós chamamos isso de rede, tá ok? Então nós temos uma rede cristalina metálica. Rede porque são N átomos, não é? Isso já apareceu para a gente em ligação iônica. Cristalina porque remete à organização, não é? Eu percebo que nesse exemplo existe uma organização muito grande dos átomos metálicos ali. E eu percebo também, não é, que todos os elementos nessa estrutura representada, eles são absolutamente iguais, não é? As bolinhas têm mesmo tamanho ali, isso fica claro para a gente ao analisar a figura. Então, nessa estruturinha, cada uma dessas bolinhas, não é, seria um átomo metálico positivo, não é, no qual seus elétrons estão livres por toda a estrutura para poderem se movimentar. Tá ok? Esse modelo, não é, no qual eu tenho um número imenso de cátions, não é, gerados ali na estrutura e uma imensidão gigantesca de elétrons, não é, se movimentando livremente, esse modelo ele é chamado de modelo de mar de elétrons. Talvez vocês lembrem um pouquinho desse nome, tá bom? Por que mar? Pela imensidão. É como se nós tivéssemos, não é, os cátions metálicos mergulhados em um mar, não é, gigantesco ali de elétrons, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, os átomos metálicos formam cátions, ou seja, átomos com caráter positivo. E seus elétrons de valência, que são os elétrons da última camada, se movimentam livremente pela nuvem eletrônica gerada pela sobreposição dos orbitais mais externos. É o que eu disse para vocês. Eu, átomo, pego a minha camada de valência e sobreponho a camada de valência de um outro átomo vizinho. E todos nós fazemos isso na estrutura como um todo, fazendo com que nessa estrutura exista uma nuvem eletrônica única e nessa nuvem os elétrons vão poder se movimentar livremente, tá ok? Então, nós vamos, não é, encontrar exatamente o que a gente está enxergando nessa estrutura. Os átomos metálicos, não é, representados ali pelas bolinhas maiores, cinzas, e os pontinhos vermelhinhos representam elétrons. E vocês percebem pela imagem, não é, a transmissão da informação da liberdade. Os elétrons dentro da estrutura do metal, eles têm uma liberdade extremamente alta, ou seja, eles se movimentam aleatoriamente por toda a estrutura, tá bom? Então esse é chamado modelo de mar de elétrons, tá ok? Existem outras teorias, claro, mais complexas, não é? A mais importante delas é a teoria de bandas, para a gente explicar um pouquinho o comportamento dos metais, mas a gente não entra nesse nível de estudo porque, claro, exige conhecimentos que na nossa esfera não são dados, tá bom? Então, para a gente, a ligação metálica seria isso, tá bom? Um mar de cátions e um mar de ânions, não é, dentro dessa estrutura. Desculpa, ânions não, elétrons, não é? Claro. Então, aqui, uma analogia que eu gosto muito, não é comparar a ligação metálica com um mosaico. Não sei se vocês sabem o que é um mosaico, mas deixa eu buscar uma analogia que talvez seja próxima a todos.
Vocês já viram, talvez, num jogo de futebol, num jogo de vôlei, né? Numa transmissão da TV, muitas vezes a torcida, cada um dos torcedores levanta uma plaquinha, não é? E de repente a gente tem uma imagem muito grande. Então, aquilo é um mosaico, não é? Existem mosaicos que são menores, né? Que a gente faz também em casa, com azulejo e tudo mais. Mas, enfim, imaginem, não é, que cada átomo metálico, nesse desenhozinho aqui, ó, é um quadradinho. Tá ok? Então você tem aqui, ó, em verde. Cadê aqui, ó? Em verde. Aqui, ó. Opa, cadê o verde? Aqui, ó. Em verde. Aqui, ó. Esse verdinho é um átomo, tá bom? Esse verdinho é um átomo. O verdinho do lado também é um átomo, não é? Metálico. O verdinho do lado também é um átomo metálico. Então o que nós vamos observar aqui? Não é? Cada quadradinho desse pequenininho seria um átomo, ok? Uma analogia. Quando esses átomos pequenininhos, né, se encostam um no outro, eu não gero uma estrutura bem maior. Eu tenho quadradinhos menorzinhos que, quando foram se juntando uns aos outros, deram origem a um quadrado muito grande. Ok? Isso nos ajuda a entender um pouquinho sobre a nuvem eletrônica. Seria a mesma coisa que essa figurinha aqui, ó. Esse átomo aqui, ó, em azul, ele tem a nuvem eletrônica dele. Beleza? Que é a minha eletrosfera, né? Que a gente fala lá do modelo atômico de Rutherford, de Bohr, não é? A eletrosfera onde estão os elétrons. Então, esse átomo azulzinho tem a eletrosfera dele. Esse átomo também, à direita dele aqui, ó, também tem a eletrosfera, não é? Então, quando eu aproximo esses dois átomos, eles se encostam, gerando uma eletrosfera maior. Só que todos os átomos metálicos fazem isso na estrutura. Então, à medida que esses átomos vão se encostando, eu percebo que a eletrosfera vai aumentando o quê? De tamanho. De repente, eu tenho uma eletrosfera única, tá bom? Monstruosamente grande. E por essa eletrosfera que os elétrons vão poder se movimentar livremente, tá bom? E aí, né, a ligação metálica está compreendida. E aí nós temos aqui que falar um pouquinho das principais propriedades, né, dos compostos metálicos. Gente, metais são muito acessíveis, né, no nosso dia a dia. Todo mundo, né, no dia de hoje já pegou algum, né, objeto metálico, seja um garfo, uma faca, né, seja um copo, um prato, uma lapiseira, caneta, qualquer coisa que seja. Né, os metais, eles estão presentes no nosso dia a dia. Né. No geral, eles não estão na forma pura, né, eles estão misturados a outros metais, a outros, né, a metais inclusive, mas eles fazem parte do nosso dia a dia. Uma panela, né, muitos objetos, né, são metálicos. E nós já conhecemos algumas propriedades dos metais, não há? Não há necessidade da gente conhecer a ligação metálica para conhecer as propriedades dos metais, exatamente por essa proximidade que eles têm com a gente. Não é? O que nós podemos aqui citar de cara em relação aos metais? Primeiro, eles são condutores elétricos. Não é? Os fios que a gente tem dentro de casa, na nossa residência, não é? Que permitem que a gente ligue uma televisão, não é? Um computador, carregue um celular e tudo mais, esses fios, eles são metálicos, não é? Dentro deles existem ali, não é? Fios metálicos. Então os metais são excelentes condutores elétricos, tá bom? Agora, como essa condutividade elétrica acontece? Gente, uma corrente elétrica nada mais seria do que cargas se movimentando de forma ordenada. Então, se eu pegar um metal, um garfinho, por exemplo, e encostar num garfo de metal, você não toma choque. Claro que não, não é? Mas a estrutura está cheia de elétrons, Cris. Você acabou de falar que tem um mar de elétrons ali no metal. E tem. Mas eu não tomo choque por quê? Porque os elétrons estão todos se movimentando aleatoriamente. Tá ok? Agora, se você pegar aquele garfo, enfiar na tomada, a tomada ela tem polos positivos e negativos. Não é? Ali, não é? Quando você enfia o garfo na tomada, todos os elétrons são orientados em uma só direção, por causa dos polos. E isso vai fazer com que corrente se manifeste. Uma corrente elétrica é uma movimentação ordenada de cargas elétricas. Tá ok? Então,
Por isso que eles são excelentes condutores, tá bom? Se você está com dúvida, né, se os metais são bons condutores elétricos, né, lembra lá da sua infância, quando você enfiou o garfo na tomada, tá bom? Se você nunca fez isso, se você não se lembra, né, de como é tomar um choque, hoje é o dia, tá bom? Façam a experiência, depois vocês me contam, tá? Então, são excelentes condutores. E a gente, não é fazer isso não, tá, gente? E a gente sabe também que os compostos metálicos são excelentes condutores térmicos. Gente, as panelas do nosso dia a dia, elas são de metais. São metálicas, não é? Algumas panelas, claro, existe panela de barro, de outros materiais, cerâmica, mas as panelas do nosso dia a dia, elas são panelas de metais. Não é? Isso quer dizer que os metais eles são excelentes condutores de calor, condutores térmicos, tá ok? Para eu conduzir eletricidade, os elétrons precisam se movimentar pela estrutura. As cargas elétricas, né? Nesse caso dos metais, os elétrons. E para que eu possa transmitir energia cinética, eu preciso, não é, apresentar um alto grau de agitação. Quando eu estou agitado e não é, consigo transferir para quem está do meu lado parte dessa energia, não é, relacionada ao movimento. Então, a temperatura, não se esqueçam, tá? Ela é mensurada para a gente a partir da variação da energia cinética, tá ok? Se a temperatura aumenta é porque a energia cinética está aumentando. Se a temperatura diminui é porque a energia cinética está diminuindo. Então, para eu ser um bom condutor de calor, não é? Eu tenho que ser um excelente condutor de energia cinética, tá bom? Que foi, meu amor? Você quer me dar um abraço? Eu queria saber onde você estava. Você queria saber onde eu estava? Estou aqui dando aula, tá bom? Para os menininhos. Fala, gente, presta atenção no que o papai está falando, que é muito importante. Deixa... Isso, deixa o papai terminar aqui, tô quase acabando, tá bom? Tá bom. E aí, moçada, nós vamos ter esse seguinte gráfico aqui, que é um gráfico importante pra gente, não é? O que eu percebo aqui, ó, a condutividade, né, térmica e elétrica, não é? A condutividade elétrica, eu vou me esconder aqui um pouquinho, tá? A condutividade elétrica, ela tá aqui, ó, no eixo X, ok? E a condutividade térmica, ela tá aqui no eixo Y, tá ok? O que que eu percebo, não é? Os metais são condutores, tá ok? Nós não temos aqui, ó, nesse gráfico, não é? Nenhum metal no ponto zero. Mas eu percebo aqui, ó, que eles são condutores. Alguns são melhores condutores do que outros, né? Claro, os metais são compostos, né, diferentes entre si. E não é? O melhor condutor nessa tabelinha que eu estou apresentando para vocês é exatamente o cobre, não é? Gente, os fios que nós temos em casa, não é? Que compõem a nossa rede elétrica, eles são de cobre, não é? Exatamente porque o cobre é um excelente metal condutor, tá ok? E ele é acessível, não é? O ouro também é um excelente condutor elétrico. Só que o ouro é caro demais, não é? Não faz sentido gerar um fio de ouro para você conduzir corrente elétrica. A gente tem aplicações melhores para ele, não é? Então, os metais são condutores, são bons condutores, tá ok? Outra propriedade importante em relação aos metais, aqui ó, são maleáveis. O que é ser maleável? É ser capaz de produzir chapas. Eu consigo gerar chapas metálicas, não é? Eu consigo deformar a estrutura de um metal e trabalhar em cima dela sem que ela se quebre com facilidade. Propriedade, por exemplo, que os compostos iônicos não têm, tá ok? Por que os metais são extremamente maleáveis? Porque na estrutura de um metal, gente, todos os átomos são iguais, não é? E, portanto, se eu, não é, espremer a estrutura, não é? Se eu, por exemplo, exercer nela uma força mecânica, os átomos se deslocam dentro da estrutura, mas sendo eles todos iguais, não é? Isso não vai modificar a repulsão existente entre cada um deles lá dentro, tá bom? Eles são maleáveis, né? Isso é uma propriedade importante. E como eu disse, já que, né, eles são usados como condutores elétricos em casa na forma de fios,
Para isso, eles precisam ser dúcteis, não é? Metais são dúcteis. Então, ductibilidade é a capacidade de produzir fios, tá ok? Maleabilidade é a capacidade de gerar chapas, tá bom? Então, metais podem ser facilmente deformados, tá bom? E, portanto, eu consigo trabalhar em cima deles. Outra propriedade importante, não é, para a gente aqui em relação aos metais, eles têm, não é, altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, não é? É muito difícil fazer com que os metais, não é, que são encontrados em maioria esmagadora, exceto um, gente, não é? Que é o mercúrio. Todo mundo lembra dele, talvez, naqueles termômetros mais antigos, não é? Que é um metal líquido. Todos os outros metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, tá ok? E a maioria esmagadora dos metais, tá legal? Principalmente os metais do centro da tabela e mais abaixo na tabela periódica, esses metais têm altíssimos pontos de fusão e pontos de ebulição, tá ok? A maioria ultrapassa a casa dos 1000 graus, tá? De fusão. Então, eles têm altíssimos pontos de fusão, que é passar para o estado líquido, e ebulição também. Aqui nessa tabelinha, ó, vamos pegar alguns metais, ó. Vamos pegar aqui o cobre, ó, que está presente nos nossos fios. O ponto de fusão dele é de 1085 graus Celsius. A temperatura de ebulição, 2562, ou seja, interações extremamente fortes dentro da rede metálica, tá bom? O ferro aqui, ó, ponto de fusão altíssimo, não é? Ponto de ebulição mais alto ainda, não é? Alumínio, ponto de fusão dele é baixinho aqui, ó, 660, tá? Se comparado a outros metais, tá, gente? E ponto de ebulição também muito alto, ok? Prata, não é? Zinco, ouro, não é? O mercúrio aqui, que é um metal líquido, olha lá, ele se fundiu a menos 39 graus, por isso que a temperatura ambiente ele é líquido, tá ok? Como esses metais eles têm altíssimos pontos de fusão no geral, quando nós vamos trabalhar com esses metais na indústria, é muito comum a gente misturar a eles um agente fundente, que seria, no caso, não é? um composto ali que, junto do metal, faz com que a temperatura de fusão do metal diminua. Tá? Isso é muito comum de ser usado na indústria, porque senão, imaginem, não é? Ter que ficar atingindo temperaturas extremamente altas para a gente derreter esses metais não é muito economicamente viável, não é? Eu preciso de energia na forma de calor para isso acontecer, tá bom? Então os metais são compostos importantes, são compostos que fazem parte do nosso dia a dia e, portanto, né, a gente tem que conhecer um pouquinho as propriedades que eles apresentam, né? Os metais, no geral, eles não são solúveis na água, não é verdade? A maioria dos metais que nós conhecemos na água, eles não se solubilizam. Alguns metais, e nesse caso eu estou me referindo aos metais da família 1A e 2A na tabela periódica, eles têm a capacidade de reagir com a água e produzir compostos diferentes, portanto, tá ok? Que na água podem se solubilizar. Mas o metal em si, na água, ele não seria solúvel. Tá ok? Então, o que a gente tem, né, hoje, em relação aos metais, é exatamente isso, tá bom? Façam exercícios relacionados a compostos iônicos e metálicos, tá bom? E em breve a gente volta falando um pouquinho sobre as ligações covalentes que vão dar origem depois às moléculas, tá? Só, gente, chamando a atenção para uma coisa que de agora em diante é importante. Sabendo mais de um tipo de ligação, e agora nós já temos essa noção de iônica e metálica, a gente precisa ser capaz, a partir de algumas propriedades, nós precisamos ser capazes de diferenciar alguns compostos. Por exemplo, se uma questão me dá uma propriedade que eu tenho um sólido que conduz eletricidade, composto iônico já não é, ok? A chance de ser metálico é monstruosa. Tá ok? Então, nós vamos ter que focar muito nessas propriedades, porque as questões vão brincar para que a gente possa, a partir do conhecimento de todas as ligações, identificar de qual tipo de substância se trata. Tá ok? Então é isso. Bons estudos, se dediquem bastante.
bom final de semana e feriado para vocês. E a gente volta em breve com mais conceitos, tá? Para a gente ficar cada vez mais craque na química. Beleza? Tudo de bom, moçada. Um grande abraço. Tchau, tchau.